Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a este canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado mestre e irmão Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal, para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Carta de ensino Como enfrentar os últimos dias sem medo, de Derek Prince. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, 11, 14, Almeida Corrigida Fiel. A Bíblia tem muito que dizer sobre os últimos dias ou fim dos tempos. Começa no primeiro livro, Gênesis, e continua de livro para livro até chegar ao último Apocalipse. Alguns dias atrás, estava no centro médico para alguns exames médicos de rotina e a determinada altura estavam lá um médico e duas enfermeiras. Eles perguntaram-me: o que pensa sobre o atual estado do mundo atual? Eu disse: acredito que estamos a viver nos últimos dias. E para minha surpresa, os três indicaram realmente que acreditavam que isso era verdade. Foi bastante surpreendente. Muitos avisos sobre tempos difíceis. Quero falar-lhe nesta carta sobre como enfrentar os últimos dias. Já ouvimos em mensagens proféticas que este será um período de testes, provações severas. Acredito que será o momento de maior provação que a humanidade já experimentou. Só quero listar muito brevemente algumas das declarações sérias feitas nas Escrituras sobre os últimos dias. Depois abordarei as questões realmente práticas de como podemos encarar esses últimos dias sem medo. Sobrevirão tempos ferozes. Em 2 Timóteo 3, 1, Paulo diz a Timóteo: sabe, porém, isto. É um início de frase muito enfático. Ele está assim a dizer: pode ter certeza de uma coisa, não se esqueça, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. ACF. A palavra traduzida como trabalhosos ocorre apenas num outro lugar no Novo Testamento grego e é usada para descrever 2 homens possessos por demônios que vieram ao encontro de Jesus na margem leste do Mar da Galileia. E lá, Mateus 8, 28, ACF, é traduzido por ferozes. Diz que eles eram extremamente ferozes. Então, o que as Escrituras nos estão a dizer é que nos últimos dias virão tempos ferozes. Acho que é uma tradução muito melhor do que trabalhosos. Pela deterioração do caráter humano, da ética e da moral, as pessoas serão amantes de si mesmas, do dinheiro e dos prazeres. Paulo prossegue nesse capítulo para explicar o motivo disso. A razão é a deterioração do caráter humano, da ética e da moral. Ele lista 18 manchas morais que serão visíveis nos últimos dias. 3 delas são coisas que as pessoas amam. A primeira é a dos amantes de si mesmos. A segunda é a dos amantes do dinheiro. E a última é a dos amantes dos prazeres em vez dos amantes a Deus. E como uma precisão infalível, as Escrituras identificam o grande problema básico que a humanidade enfrenta, e não menos importante, o povo desta nação. É o amor próprio, o amor de si mesmo. O amor próprio é a causa de casamentos, de famílias, de igrejas, da sociedade em geral se desfazerem. A atitude é: isto é o que eu quero? Não me importa o que você quer. É por aqui que eu vou. Você pode seguir pelo seu caminho, mas eu seguirei pelo meu. Eu sei o que quero e vou conseguir. E essa atitude é realmente responsável pela desagregação, destruição da família. A desagregação da família significa a desagregação, destruição da sociedade e, de fato, o fim de toda a ordem estruturada da sociedade.
Dores de parto. Um dos lugares onde somos avisados sobre o que acontecerá nos últimos dias é Mateus 24, 7 e 13. E aqui Jesus está a falar sobre as dores do nascimento ou as dores do parto, que resultarão no reino de Deus na terra. E um fato sobre o reino de Deus é que só existe um caminho para entrar lá. Não se pode juntar a ele, precisa nascer nele. Jesus disse que a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver nem entrar no reino de Deus. João 3:7. Isto é verdade não apenas para o indivíduo, é verdade também para a terra. A terra só pode entrar no reino de Deus através de um nascimento. Em Mateus 19, Jesus chama isso de regeneração. E como todo nascimento, é precedido por dores de nascimento, por dores de parto. Em Mateus 24, 7 e 13, Jesus lista algumas das principais dores de parto. A primeira é nação contra nação. E, curiosamente, a palavra grega para nação é étnos, que nos dá a frase conflito étnico, que é uma das características mais evidentes da situação atual no mundo. Então, fala de reino contra reino, o que eu interpretaria como guerras políticas. Depois, fomes, pestilências e terremotos. E preste atenção, os cristãos serão perseguidos e odiados por todas as nações. Muitos cristãos serão escandalizados, ofendidos, por outras palavras, irão abandonar sua fé e trair-se-ão uns aos outros pelo bem da sua própria vida. Muitos falsos profetas. Aumento de maldade e iniquidade. Quantas pessoas que vivem nessa nação há pelo menos 10 anos concordariam que a maldade e iniquidade têm aumentado continuamente? Eu vivo em Fort Lauderdale desde 1968 e digo-lhe que hoje é uma cidade totalmente diferente do que era quando vim viver para aqui. É marcada pela violência, pelo ódio étnico e pela criminalidade que não existiam há 25 anos. E então diz que o amor de muitos cristãos esfriará. A palavra grega lá é ágape, a palavra normalmente usada para o amor especial dos cristãos. E depois, no fim, fala sobre a necessidade de perseverar. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13, ACF. Mas na verdade o grego é mais específico. Diz que aquele que tem perseverado até o fim será salvo. Está salvo agora, mas para permanecer salvo, tem de perseverar até o fim. Vou enumerar a lista até o fim, sem fazer comentários, pois acho que é muito significativa. Nação contra nação, reino contra reino, fome, pestilência e terremotos. Cristãos perseguidos e odiados por todas as nações. Muitos cristãos a escandalizarem-se e atraírem-se uns aos outros. Muitos falsos profetas. Aumento da maldade e iniquidade. O amor de muitos cristãos a esfriar. E, finalmente, a necessidade de perseverar. Então concordará comigo em que não é uma perspectiva agradável. Uma coisa que aprendi sobre a Bíblia é que ela é objetiva. Como crente, comecei a estudar a Bíblia há cerca de 52 anos. E nessa altura meti na cabeça que tentaria descobrir o que a Bíblia diz verdadeiramente. Pondo de lado a opinião humana, a interpretação humana, assim como o meu próprio preconceito. Sabe, todos temos preconceitos. Preconceitos pessoais, raciais, nacionalistas, denominacionais, teológicos e outros. Mas se realmente quiser ouvir o que Deus diz na sua palavra, tem de pôr tudo isso de lado e abrir o seu coração e a sua mente à humildade para ouvir o que Deus realmente diz. Muitas vezes tenho dito às pessoas que se nunca se sentiu maravilhado, ficou surpreso, então nunca leu realmente a sua Bíblia, pois é um livro incrível. Se nunca ficou chocado, nunca leu a sua Bíblia, pois é um livro chocante. Perspectiva divina do Apocalipse 1:7. Quero voltar-me para minha resposta a esta questão. Como enfrentar os últimos dias sem medo? Para o livro do Apocalipse. Não tem uma tabela, não tenho qualquer sistema de interpretação e não tento interpretar as profecias. A minha atitude é: estou aberto para Deus se Ele me mostrar alguma coisa. E ao longo dos anos,
ele tem me mostrado bastantes coisas. Mas acredito que os primeiros capítulos de Apocalipse são a chave essencial para enfrentar os últimos dias. Se não viermos por esta abordagem, seremos esmagados pelas forças que serão libertadas contra nós. Cristo glorificado. A minha interpretação começa com Apocalipse 1, 10, 17. João diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1, 10, 12, ACF. E reparo que em Apocalipse, quando há uma revelação pessoal de Deus, a atenção da pessoa que recebe a revelação geralmente não se foca, em primeiro lugar, na pessoa do Senhor. É como se não suportássemos ser imediatamente confrontados. Assim, em primeiro lugar, João vê os 7 castiçais. Então diz: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse 1, 13, 17, ACF. Jesus revelado como juiz. João tinha tido, provavelmente, o relacionamento mais íntimo do que qualquer outro dos apóstolos com Jesus, enquanto ele esteve na terra. Ele foi o que se debruçou no seio do Senhor, na última ceia, e colocou a questão: quem é aquele que o trai? Mesmo depois da ressurreição, ele partilhou o pequeno almoço com Jesus na margem do mar da Galileia, juntamente com alguns outros discípulos. Mas nesta altura, João teve uma revelação completamente nova de Jesus. Esta revelação era tão poderosa que ele caiu aos seus pés como um homem morto. Qual foi a revelação? A minha resposta a esta questão é que ele teve um encontro com Jesus como juiz. Veja, atualmente ouvimos pouquíssimos na igreja acerca do fato de que Jesus não é apenas o Salvador, mas também o juiz. É o juiz de todos os homens. Ele julgará a igreja e mais tarde ele julgará todos os outros mortos. Acho que é extremamente importante que nos confrontemos com o fato de que Jesus é o juiz. E esse foi um espetáculo estarrecedor. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo. A sua voz tinha o som de muitas águas. Saindo da sua boca, saía uma espada afiada de 2 gumes. Os seus pés pareciam bronze fundido numa fornalha. Todos estes são típicos de julgamento. E quando João teve um encontro com o juiz, ele caiu aos seus pés como morto. Então, penso que é importante que todos reconheçamos que todos nós encontraremos Jesus como juiz um dia. Vamos por momentos para 2 Coríntios 5, desde o versículo 10. Porque todos, isto significa todos os cristãos, devemos comparecer, manifestar-nos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. 2 Coríntios 5:10 ACF. E repare que há apenas 2 categorias. O que quer que não seja bom é mal. Não há nada neutro nas categorias de Deus. E Paulo continua dizendo: assim que sabendo o temor, terror no King James, que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. 2 Coríntios 5:11 ACF. Pergunto-me,
Quantos de nós já alguma vez chegamos a reconhecer o terror, pavor do Senhor? Quantos de nós alguma vez pregamos tendo como base o terror do Senhor? O espetáculo de Jesus era tão esmagador que João ficou como um homem morto. Jesus revelado como vitorioso, vencedor. Depois diz: e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. ACF. Agora, Jesus é apresentado não apenas como juiz, mas como vencedor total sobre todas as formas do mal, pecado, morte, Satanás, Hades. Ele emergiu completamente vitorioso e nada faltou na sua vitória. Quero salientar que Jesus não passou por isso por causa dele, porque sempre foi vitorioso. Ele identificou-se conosco para que ele pudesse tomar o nosso lugar e levar-nos à sua vitória. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. Jesus identificou-se conosco para que ele pudesse tomar o nosso lugar e levar-nos à sua vitória. A preocupação de Deus com a igreja. Agora, a próxima coisa que ele quer mostrar, que penso que é de tremenda importância, é a primeira coisa na qual o Apocalipse se concentra, nos 7 candelabros, que são as 7 igrejas. João viu Jesus em pé, no meio das 7 igrejas. Todos nós precisamos de entender que a principal preocupação de Deus na história é a igreja. Como Ruth e eu citamos há pouco, para que ele pudesse apresentar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É aí que está o foco do Senhor. O foco do Senhor está na sua igreja. Não é nas nações, não é nos políticos, não é nos comandantes militares, é na sua igreja. Precisamos de entender que estamos em primeiro lugar na lista das suas preocupações. Se não perceber isso, ficará facilmente assustado. O primeiro lugar onde João o viu foi no meio das igrejas, a andar de um lado para o outro, aparentemente a examinar cada igreja. As 7 estrelas, ministros, na sua mão direita. Então, diz no final do capítulo: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, prefiro dizer ministros, das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20 ACF. Acabamos de ordenar hoje um irmão como pastor, e nós que estamos no ministério, pastores, evangelistas, qualquer que seja, professores, profetas, precisamos de nos lembrar que o Senhor nos segura na sua mão direita. É um pensamento muito solene. Estamos na sua mão direita. As suas mensagens às igrejas. Então, nos próximos 2 capítulos, capítulos 2 e 3, chegamos às mensagens para as 7 igrejas. Não me quero alongar muito sobre elas, mas deixe-me salientar que todas as mensagens foram enviadas para uma igreja. Quem não estava numa igreja nunca recebeu a mensagem. Eu próprio acredito que normalmente, com certas exceções especiais, Deus espera que todo crente seja um membro comprometido de uma congregação. Se a mensagem do Apocalipse fosse enviada hoje e alguns de vocês não estivessem associados a nenhuma congregação, nunca receberiam a mensagem. Ela só é enviada para as igrejas, mas ao mesmo tempo, a mensagem é para todo o indivíduo. Se alguém ouvir a minha voz, portanto, não basta estar na igreja. É preciso ser capaz de ouvir a voz do Senhor. Não basta estar na igreja, é preciso ser capaz de ouvir a voz do Senhor. Examinei as mensagens e não quero gastar muito tempo, mas quero apontar 2 coisas. 5 vezes a 5 das igrejas, Jesus diz: conheço as tuas obras. Não se confunda se tiver a versão New King James, pois encontrará esta frase 7 vezes. Nas outras versões mais recentes, apenas a encontrará 5 vezes. Mas pelo menos 5 vezes, Jesus disse: conheço as tuas obras. Isso é significativo. Ele não diz: conheço o teu rótulo denominacional. Ele não disse: estou familiarizado
com a tua declaração de fé. Ele não disse, conheço o teu programa da igreja. Ele disse, eu sei o que está a fazer. E é isso que importa. Não é o que dizemos, é o que fazemos. E 5 vezes, as 5 das 7 igrejas, o seu primeiro mandamento foi, arrepende-te. Então as pessoas têm me perguntado algumas vezes, os cristãos precisam de arrepender-se? A minha resposta é, pelo menos 5 das 7 igrejas precisavam de arrepender-se. Pelo que sei das igrejas contemporâneas, diria que a proporção não seria menor. Eu podia acreditar que seriam 7 de 7. E lembre-se, o arrependimento é a chave para tudo o resto. Se ignorar o arrependimento, nunca poderá ter fé verdadeira. Pode procurar e clamar pelas bênçãos de Deus, mas elas nunca aparecerão no seu caminho, porque a primeira condição é o arrependimento. O arrependimento é a chave para tudo o resto. Quando João Batista veio preparar o caminho para Jesus, a sua mensagem foi: arrependei-vos. Mateus 3:2. E quando Jesus começou a pregar, a sua primeira expressão pública foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. No dia de Pentecostes, quando as multidões não convertidas disseram a Pedro: que faremos? Atos 2,37. A primeira coisa que Pedro disse foi: arrependei-vos e deixe cada um de vós seja batizado. Atos 2,38. Ser batizado sem se arrepender é uma perda de tempo. Paulo disse aos anciãos efésios a mensagem que ele trouxe para o meio deles. Ele disse: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20:21, ACF. Então, o arrependimento vem primeiro. Passei muito tempo nos últimos anos a aconselhar os cristãos com problemas. Cheguei à conclusão de que há limites para o que pode ser alcançado com o aconselhamento. Às vezes, acho que é mais importante expulsar os demônios do que gastar muito tempo a aconselhar. Mas uma conclusão a que cheguei foi que pelo menos 50% dos problemas dos cristãos são devidos ao fato de nunca se terem arrependido. Sugiro que, se está a enfrentar problemas na sua experiência cristã, é melhor examinar se realmente se arrependeu. Desvie-se totalmente de tudo o que desagrada a Deus e entregue-se a Deus em rendição incondicional. As mensagens contêm vários elementos principais. Antes de tudo, a recomendação, louvor pelo que é bom, correção onde as coisas estão a correr mal, o aviso de julgamento que se pode seguir. E observe que as promessas são dadas apenas a um tipo de pessoa. Sabe a quem? Àquele que vencer. As promessas são dadas apenas àquele que vencer. Não há promessas no Novo Testamento para aqueles que não vencem. Em Romanos 12:21, Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21 ACF. E só há 2 opções para cada um, inclusive eu: vencer ou ser vencido. E a única coisa poderosa o suficiente para vencer o mal é o bem. E bem no final do livro de Apocalipse, em Apocalipse 21:7, o próprio Deus fala e diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7, ACF. Não há promessas de bem no Novo Testamento ou na Bíblia para as pessoas que não se arrependerem. A sala do trono no céu. Agora, quero passar desta breve visão geral das igrejas para o capítulo 4. Ruth e eu lemos o capítulo 4 juntos hoje de manhã, como costumamos ler uma passagem. Fiquei tão impressionado com a glória dela que desatei a chorar. Não conseguiria ler. Descobri que um dos problemas de usar óculos, o que faço com relutância, e é que quando se chora, se mancha os óculos. De vez em quando, tenho de os passar a Ruth, para que os limpe. Mas de momento estou bem. O capítulo 4 é vital. Se ignorar o capítulo 4, não fará a abordagem correta. O capítulo 4 é a sala do trono do universo. Vamos ver apenas os versículos de abertura. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui,
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Apocalipse 4:1-2 ACF. Qual a primeira coisa que ele viu? Um trono. Veja, ele novamente não conseguia olhar imediatamente para quem estava sentado no trono. Mas o tema deste capítulo é a palavra trono. Se eu perguntasse quantas vezes a palavra trono ocorre neste capítulo, que tem apenas 11 versículos, ficará surpreso ao saber que ocorre 14 vezes neste único capítulo. O tema do capítulo: há um trono que governa o universo, e tudo no universo está totalmente sob controle daquele que está sentado no trono. Tudo no universo está totalmente sob controle daquele que está sentado no trono. 4 aspectos da natureza de Deus revelados. Esse capítulo revela 4 aspectos da natureza de Deus. Número 1. Ele é santo. Essa é a revelação mais importante de Deus dada nas Escrituras. A palavra santo é a única palavra que se uniu 3 vezes ao nome de Deus. Uma vez em Isaías 6:3, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E outra aqui neste capítulo. Receio que haja muito pouco entendimento ou preocupação com a santidade na maior parte da igreja cristã no mundo ocidental de hoje. A segunda revelação é que ele é todo-poderoso. A terceira é que ele é eterno. Ele era, ele é, ele será. E a quarta revelação é que ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Reserve um tempo para meditar nessas 4 revelações da natureza de Deus: santo, todo-poderoso, eterno, criador. Veja, uma vez que tenha visão clara de Deus, os problemas na Terra assumem uma perspectiva diferente. Mas sem essa visão, aviso, a maioria irá enfrentar situações e pressões e perigos para os quais não está preparado para enfrentar. Livro: O Programa de Deus para o Fim dos Tempos. Agora seguimos para o capítulo 5, onde é apresentado o pergaminho, o livro, que é realmente o livro do Apocalipse. Estava selado, como sabe, com 7 selos. Naqueles dias, eles não tinham livros impressos, mas tinham longas folhas de papel ou pergaminho enroladas, e todos os livros eram originalmente um pergaminho. Este capítulo começa com um anjo a bradar, gritar em voz alta, um anjo muito forte, e ele diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse 5:2-3 ACF. E estou a fazer o que João fez, estou a chorar. Ninguém foi encontrado digno de abrir o pergaminho, o livro. Eu acredito que o pergaminho, o livro, é o plano de Deus para o fecho da era. Jesus eternamente o leão da tribo de Judá. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Apocalipse 5:5 ACF. Quero salientar que quando Jesus se tornou judeu, não foi apenas por 33 anos. Aqui está ele na eternidade. Ele ainda é o leão da tribo de Judá. Judá, sabe, é o nome do qual obtemos a palavra judeu. É diretamente derivado de Judá. Costumo pensar que o céu será um local embaraçoso para os antissemitas. Pensando na Nova Jerusalém, ela tinha 12 alicerces, fundamentos e 12 portas. E todo nome era um nome judeu. Além disso, o nome acima de todos os outros nomes era Yeshua. Então, como poderá se sentir se se opor ao povo judeu? Como poderá sentir-se em casa na Nova Jerusalém? O leão, o cordeiro que foi morto. Então, João é informado de que o leão da tribo de Judá venceu. E ele olhou em volta à espera de ver, tenho a certeza, um leão muito forte, feroz e guerreiro. E o que ouviu? Um cordeiro que parece ter sido morto. Não posso superar essa revelação. A força de Deus não está na força física, não está na força humana, está no espírito quebrado. É uma vida humilde. A força de Deus não está na força física, não está na força humana, está no espírito quebrado.
é uma vida humilde. Irmão, se quer o poder de Deus, não suba, incline-se para baixo. O grande evangelista Moody disse uma vez: quando eu era jovem cristão, pensava que Deus guardava os seus dons nas prateleiras e os melhores dons estavam nas prateleiras mais altas e eu teria de estender-me para alcançá-los. Aprendi depois que os melhores dons estão na prateleira mais baixa e tive de baixar-me. Eu gostaria de mostrar-lhe uma passagem de 1 Coríntios 1:25. Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. ACF. Portanto, as coisas que parecem loucas para a mente natural e as coisas que parecem fracas são as coisas nas quais Deus investe a sua sabedoria e a sua força. E Paulo estava a falar, sem dúvida alguma, sobre a cruz, quando falou acerca da loucura e da fraqueza de Deus. O que há de mais fraco do que um homem crucificado? O que é mais louco do que deixar o seu filho ser crucificado em frente de uma multidão? Não sei se já reparou nisso. Deus nunca corrigiu essa impressão. Jesus nunca foi revelado vivo, exceto perante testemunhas escolhidas por Deus. No que diz respeito ao mundo, a última coisa que viram dele foi um corpo numa cruz. E Deus não fez nada para corrigir essa impressão. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Segundo Timóteo 2, sinto que essa é uma lição de tremenda importância para a igreja contemporânea e especialmente para a liderança. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. ACF. Sabe, tem uma série que preguei anos atrás que tinha o título The Way Up is Down. O caminho para cima é para baixo. Quanto mais alto quiser ir, mais baixo precisa de começar. Jesus disse: porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Quanto mais alto quiser ir, mais baixo precisa de começar. E em Filipenses 2, depois de falar sobre a humilhação de Jesus ao máximo, não apenas a morte, mas a morte na cruz, a próxima palavra que Paulo usa é por isso. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9, ACF. Está a ver o por isso? Por que razão Jesus foi exaltado? Não porque ele era um filho favorito, mas porque ele cumpria as condições. Quero dizer, a toda a gente, aos filhos de Deus, se quereis ser exaltados, descei. Quanto mais baixo descerem, mais alto Deus vos colocará. Hoje vejo na igreja tanta autopromoção agressiva, tanta ambição pessoal. Pensei durante 2 ou 3 anos. O verdadeiro problema na igreja hoje está no ministério e é a ambição pessoal. Pensei comigo mesmo, não consigo encontrar uma escritura para isso. Então, não o digo. Então, Deus mostrou-me que esse era o problema do próprio Satanás, Lúcifer. Ele queria igualdade com Deus. Moveu-se para se promover e foi derrubado. E queridos irmãos e irmãs, todo aquele que procurar promover-se a si próprio acabará por ser humilhado. Todo aquele que procurar promover-se a si próprio acabará por ser humilhado. Círculos de adoração cada vez maiores. Agora chegamos à imagem da adoração, versículo 8. Logo que o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8 A e B. Lembre-se, santo, quando ora, as suas orações sobem como incenso diante de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus
nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, 9, 10 ACF. A adoração começou bem no centro, com aqueles imediatamente ao redor do trono. Então ele diz: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades. Miríade é igual a 10.000, de miríades e milhares de milhares. Apocalipse 5:11 ARB. 10.000 vezes 10.000, acredito que é 100 milhões. Então, eu não sei se consegue imaginar na sua mente como seria contemplar milhões de anjos. A adoração espalhou-se do trono para os anjos, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Bênção. Apocalipse 5:12 ACF. E agora aqui está a expansão final no versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, bênção, louvor e honra, e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5:13 ACF. Assim, vê-se que a adoração se espalha do trono para os anjos, para todas as criaturas do universo, e todos eles estavam unidos no louvor a Deus. Então, aí está o trono. Fomos levados a ver a imagem de Jesus, o juiz, a sua preocupação com as igrejas. Antes de mais nada, vimos a sala do trono de Deus e a adoração. Se for para o futuro sem essa visão, acho que não será capaz de suportar o que eu espero. Eu acho que é imperativo que vejamos as coisas a partir desta perspectiva. E na terra, os 4 cavaleiros. Agora chegamos ao capítulo 6, e eu simplesmente vou dar-lhe a versão Prince. Não precisa de acreditar nisso, mas eu acredito que Deus tornou isso real para mim. Primeiro de tudo, aqui estão os 4 cavaleiros. Vamos ler sobre cada um deles. Versículo 1, 2 do capítulo 6. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Apocalipse 6:1 ARB. Quero salientar que cada um desses cavaleiros foi ordenado do céu. Eles não são o resultado de coisas que aconteceram na terra. A iniciativa veio de Deus. É preciso saber disso. O cavalo branco é o evangelho a conquistar. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Apocalipse 6:2 ARB. Essa não é uma coroa real, mas a coroa de um vencedor conquistador nos jogos, tal como a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E saiu vencedor, e para vencer. Apocalipse 6:2 ARB. Muita coisa depende da forma como se identifica esse cavalo branco. Eu direi que, pessoalmente, para mim, ao longo dos anos, tornou-se evidente que o cavalo branco é Jesus Cristo, a cavalgar pelo Evangelho por toda a terra. Gostaria de dar-lhe apenas uma passagem do Salmo 45, que acho que está ligada a isso. O Salmo 45, os primeiros versículos, é o que eles chamam um salmo messiânico. Por outras palavras, é uma revelação do Messias. Vamos examinar apenas os 5 primeiros versículos. Para mim, esta é uma descrição daquele que montou no cavalo branco. Ele saiu vencendo e para vencer. Era invencível. Não havia poder na terra que pudesse derrotá-lo. E o salmista diz: O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Salmos 45:1 ACF. E depois falando com este rei: Tu és mais famoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Salmos 45:2 ACF. E mais uma vez, repare no por isso. Havia uma razão pela qual Deus abençoou Jesus, porque a graça estava nos seus lábios. E se quer ser abençoado, certifique-se de que a graça também esteja nos seus lábios. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade,
e neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão, humildade e da justiça. Salmos 45, 3, 4, ACF. Esse não é um conquistador, vencedor humano comum, porque esses não são marcados pela verdade, humildade e justiça. Esse é um conquistador vencedor divino. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Salmos 45, 4, 5, ACF. Acredito que essas são as flechas, setas da convicção do Espírito Santo que podem perfurar os corações humanos e fazer com que as pessoas caiam diante dele. Agora, voltando ao capítulo 6, chegamos ao segundo cavalo, o cavalo vermelho, conflito étnico. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Apocalipse 6:3, ARB. E observe que este cavalo foi também ordenado do céu. O mais importante é que entenda isso. Caso contrário, terá uma falsa perspectiva do que está acontecendo na terra. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4, ACF. Entendo que se trata de um conflito étnico, algo lançado na terra que faz com que as pessoas de uma nação, de um grupo, se ataquem e procurem destruir-se umas às outras. E isso é visto em quase todo o mundo hoje. Na África do Sul, norte da África, Israel, Iugoslávia, em grande parte da antiga União Soviética. E prevejo que não haverá nenhuma nação na terra que por fim será poupada disso. Perdi-lhe-ei que considere como seria se aquele cavalo vermelho começasse a andar pelos Estados Unidos, com tantos grupos raciais diferentes. Vimos um pouco disso entre negros e brancos, mas acredito que há mais por vir. Quero enfatizar que este cavalo foi ordenado ou mandado vir do céu, faz parte do julgamento. Lembre-se de que Apocalipse é, em parte, uma revelação do julgamento de Jesus. Apocalipse é, em parte, uma revelação do julgamento de Jesus. O cavalo preto, escassez e racionamento, mais azeite e vinho preservados para os ricos. O terceiro cavalo nos versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: um querniz, uma medida, de trigo por 1 denário, e 3 quenizes, 3 medidas, de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5, 6, ARB. Este cavalo preto, para mim, é uma imagem muito óbvia de escassez e racionamento. O denário era o salário diário de um trabalhador. Assim, um trabalhador naquela época receberia dinheiro apenas o suficiente para se alimentar. E então diz: não danifiques o azeite e o vinho. Este é o meu entendimento pessoal. O azeite e o vinho foram preservados para os ricos. E no meio da escassez havia quem vivia de luxo. Basicamente, isso está acontecendo no mundo de hoje. Os pobres estão a ficar mais pobres e os ricos estão a ficar mais ricos. E com algumas exceções maravilhosas, os ricos não se importam com os pobres. Eles importam-se com eles próprios. Eles são dominados por esse espírito de amor próprio. Cavalo amarelo, fome e morte. Agora chegamos ao quarto cavalo. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o inferno seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com fome, e com a peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7, 8, ARB. Agora, essa é uma imagem óbvia da fome e da morte generalizada que se seguiu. Diz, na verdade, que isso afetaria a 4ª parte da terra. O nome do cavaleiro, do primeiro, era Morte, do segundo era Hades. A morte reivindica os corpos dos homens. Hades reivindica as almas dos homens. E observe, deram-lhes autoridade. De onde veio a autoridade? De Deus, do trono. Agora,
À medida que medito sobre esses 4 cavalos, há uma convicção que se torna cada vez mais forte em mim. É uma mensagem para o povo de Deus. A mensagem é esta: o cavalo branco tem de ficar à frente dos outros 3 cavalos. Temos de chegar lá com a oferta de misericórdia por meio do Evangelho, antes que esses terríveis julgamentos caiam sobre as pessoas. Acho que posso dizer que Ruth e eu somos motivados pela paixão de ver aquele cavalo branco chegar lá a tempo. Temos tido o privilégio de ver isso acontecer em alguns casos. Estávamos na Iugoslávia, tal como nosso irmão Mahesh, antes que esse problema surgisse. Chegamos a várias pessoas e os meus livros principais foram traduzidos para servo-croata e estão disponíveis por lá agora. Se tivéssemos arrastado o assunto, teríamos perdido a oportunidade. Em maio passado, estávamos em Moscou e realizamos uma conferência para 1000 líderes da igreja, os quais já tinham sido contactados anteriormente, quer através do meu programa de rádio na Rússia, quer através dos meus livros traduzidos. E no final, um líder experiente que trabalhou na Rússia disse: eu organizei muitas conferências, mas esta é a melhor que já organizei. Ele disse: acho que chegou num momento vital, porque o custo da viagem está a subir tanto que as pessoas quase já não conseguem percorrer essa distância. Alguns deles tinham viajado 6 dias de comboio para chegar a essa conferência. Gostaria de dizer que nunca vi maior entusiasmo como naqueles jovens russos. Ruth e eu temos uma gravação que não é profissional, é apenas uma parte do louvor em russo. Nós realmente não entendemos russo, mas quando precisamos de ser encorajados, ouvimos essa gravação. Eles sabiam como adorar a Deus. A Bíblia diz que se deve adorar a Deus com todo o seu espírito, alma, mente e corpo, com toda a sua força. E eles assim fizeram. Quero dizer, não precisava de incentivá-los a adorar. Não se conseguia impedi-los. Aprendi russo uma vez, mas isso foi há anos. Uma frase que nunca esqueci é Esos, depois fonética. Sabem o que isso significa? Jesus é Senhor. Eles cantariam isso vez após vez, 50 vezes. E digo-lhe, há igrejas aqui que têm muito entusiasmo, mas estão muito aquém dos russos. A maioria das igrejas ainda fica mais atrás. Conhecer pessoas, encontrar pessoas com fome, com sede, que nunca ouviram e não conhecem, sabem, não têm preconceitos acerca da palavra de Deus. Tivemos uma equipe de intercessão que veio apenas para interceder, cerca de 25 pessoas, só para preparar o seu caminho. Foram à Praça Vermelha, no meio de Moscou, e estavam a realizar uma reunião de oração. Não é preciso fazer muito em Moscou para reunir uma multidão, e uma multidão reuniu-se. O que estão a fazer? Um irmão holandês começou, através de um intérprete, a pregar para eles apenas uma mensagem muito simples do Evangelho. E quando terminou, um jovem correu até ele, passou os braços em volta do pescoço dele e disse: sou muçulmano. Nunca antes ouvi dizer que Deus me ama. Irmão e irmã, está a perder muito se não se envolver em alcançar os não alcançados. Pode sentar-se aqui numa igreja confortável e passar momentos maravilhosos, mas as recompensas reais são para as pessoas cujo coração está com aqueles que nunca ouviram falar. E assim, essa é a nossa ambição, andar com esse cavalo branco antes que os outros cavalos cheguem lá. Em maio, iremos ao Cazaquistão, a Alma-Ata, que é a capital, para realizar outra conferência. Nunca soube onde era o Cazaquistão, até termos combinado de ir lá. É uma das repúblicas muçulmanas na parte sul, e os muçulmanos estão-se a voltar para o Senhor aos milhares lá, mas precisam de alguém para dar-lhes os alicerces, ensiná-los. O nosso propósito não é o evangelismo, é treinar os líderes locais para fazer o trabalho deles. O nosso representante, que é holandês, planeja ter um centro de distribuição do nosso material em todas as províncias da antiga União Soviética. Ele diz que se as portas se fecharem novamente, não importa, teremos o material lá dentro. Assim, consegue perceber que quando começo a falar sobre o cavalo branco,
fico inspirado. Isso é tão vívido para mim. Vejo que os outros cavalos, o cavalo vermelho, avançou muito. Em alguns lugares, o cavalo preto está lá e, em outros lugares, o cavalo amarelo. Há pessoas que estão a morrer de fome na Somália, em parte da Iugoslávia e em outros lugares. Irmão e irmã, o que está a fazer acerca disso? O que está a fazer? Lembre-se do que Jesus disse à igreja: conheça as tuas obras e o teu trabalho. É maravilhoso louvar o Senhor. Eu amo isso. Aprecie os louvores. Mas isso é apenas o começo. O que faz quando sai da igreja? Qual é o objetivo da sua vida? É para servir a Jesus? Para estar disponível a Ele a qualquer custo? Em qualquer lugar? A qualquer momento? Eu vivi por tempo suficiente e estive na igreja por tempo suficiente para perceber que muitas vezes não são as pessoas realmente talentosas que obtêm resultados. São as pessoas empenhadas, comprometidas. Alguém disse que Deus só pede uma habilidade, capacidade, que é a disponibilidade. Está disponível? Deus só pede uma habilidade, que é a disponibilidade. Está disponível? Ênfase do autor. Os mesmos terríveis julgamentos de Apocalipse 6 em Isaías 24. Deixe-me dar uma outra passagem que fala, creio, deste período, e que está em Isaías 24. Quero reforçar isso para que veja que isto não é apenas uma única passagem das Escrituras. Eu podia encontrar 50 passagens que se referem de uma maneira ou de outra a isso. Este é um capítulo incrível. Capítulo 24 de Isaías. Toda a terra sob julgamento. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado. Isaías 24, 2 NVI. Por outras palavras, nem a riqueza nem a posição social o protegerão. Isso está a vir sobre toda a terra. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Isaías 24, 3-5 ACF. Essa é a razão da ira de Deus. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Isaías 24, 6 ACF. E então, prosseguimos para a última parte. Versículo 17. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. Isaías 24, 17 e 18 ACF. Julgamento de principados de Satanás nos céus. Mas observe o que se segue, porque este é o prelúdio para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Continuamos nos 3 últimos versículos, versículos 21 e 23. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Isaías 24, 21 ACF. Então, Deus lidará com os governantes da terra, e ele lidará com os principados e poderes nos céus. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado. Isaías 24, 22, 23 NVI. O estabelecimento do reino de Deus em Jerusalém. Sabe por quê? Porque a luz dele será tão pálida em comparação com a glória de Deus. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Isaías 24, 23 NVI. Então é isso que precede o estabelecimento do reino de Deus na terra. Se quer
O reino precisa de estar preparado para as dores de parto. Sem dores de parto, não há nascimento. Explosão final de evangelismo por judeus eleitos. Agora, eu poderia parar por aqui, mas por causa dos crentes judeus, quero ir um pouco mais longe. Tenho boas notícias para eles. Não houve muitas boas notícias, mas eu tenho algumas. Antes dos julgamentos finais, nós vamos continuar no Apocalipse capítulo 7. E depois destas coisas, Apocalipse 7:1, ACF, que são a destruição completa de tudo na terra e um terremoto que abala toda a terra. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 1-3, ACF. Portanto, antes que os julgamentos cataclísmicos finais cheguem, Deus tem algo a fazer. Ele tem um grupo de servos seus que tem de ser selados na testa. E sabe o que mais? São todos judeus. 144 israelitas selados na testa. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4 ACF. E então, dá uma lista das tribos e omite uma tribo. Sabe qual é? Dan. Se me perguntar por quê, eu não sei responder. Não tenho vergonha de dizer que não sei. Mas toda a tribo está incluída. 12.000 das 12 tribos, o que faz 144.000. A colheita de toda a raça humana. E continua. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas. Estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 10 ACF. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13, 14 ACF. Culminação do testemunho dos 144.000. Eu acredito que essas duas passagens estão unidas num só capítulo como causa e efeito. A colheita de todas as nações, povos, tribos e línguas será recolhida por 144.000 crentes judeus. Jesus disse que o primeiro será o último e depois o último será o primeiro. Então os judeus foram os primeiros. Eles tornaram-se os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Eles concluirão a tarefa do evangelismo. Pense em 144.000 jovens judeus cheios do Espírito, soltos, livres. Não podemos calcular o que aconteceria. Conhece a palavra chutzpah? Bem, essa é uma característica do povo judeu. Pode ser bom e pode ser mal, mas eles não ficam envergonhados. Não pode silenciá-los. Ninguém os consegue calar. Agora, eu só quero chegar ao fim disso, que está em Apocalipse 14. Este é o fim dos 144.000. Aliás, sabe no que eu acredito? Eu acredito que haverá 144, não 143.999 e não 144.001, mais precisamente 144.000. Se observar os procedimentos de Deus, ele é muito preciso em todas as suas medições e em todos os seus números. Eu acredito que será exato. O selo, o nome do Filho e do Pai. Agora vamos ver o final em Apocalipse 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai.
Apocalipse 14:1 ARB. Observe que esse era o selo. Não foi revelado no capítulo 7, mas o selo era o nome de Jesus e do Pai. E veja, se ler os capítulos intermédios, o anticristo também coloca um selo na testa de qualquer pessoa que o aceite. Então, no final, acho que todo ser humano terá um ou outro de dois selos. O selo do anticristo ou o selo de Deus. Um cântico novo. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 2, 3, ACF. Tinham a sua própria canção. Descrição do caráter dos 144.000, as primícias. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Apocalipse 14, 4, ACF. Toda a linguagem é masculina. Está tudo a falar sobre homens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Apocalipse 14, 4, ACF. Que testemunho de seguir o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4, ARB. Pelo que entendi, eles devem ser jovens judeus, provavelmente não mais do que com 16, 17 e 18 anos. Nunca se envolveram em imoralidade sexual, reservados pela escolha de Deus para esta tarefa específica. Não sei se notou, mas cada vez mais o evangelismo está se a tornar uma tarefa dos jovens. Viu isso? Alguns dos evangelismos mais eficazes hoje são feitos por King's Kids, filhos do rei, enviados pela Jocum. Veja, os jovens não têm as inibições que nós, os mais velhos, temos. Eles simplesmente saem e dizem as coisas como elas são. É isso que Deus quer. E leia, este é um belo testemunho, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, 5 ACF. Que imagem gloriosa! Então, no meio de todo o tumulto e confusão, sofrimento e matança, Deus tem o seu lado positivo. Pode olhar para o positivo ou pode olhar para o negativo, mas acredita em mim. Irmão e irmã, se não enfrentar isso com uma visão de Jesus, como vencedor do pecado, da morte e da sepultura, como juiz, como o único competente para abrir o pergaminho, como o leão da tribo de Judá, se não tem uma visão da sala do trono de Deus e do seu poder e do seu controle completo e total, acho que ficará com muito medo, desanimado e desencorajado com o que está para vir. Quero recomendar-lhe esta imagem de Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. E sabem quem mais ele estava no meio? No trono de Deus. Não é uma boa notícia que aquele que está no meio da igreja também está no meio do trono de Cristo. Ele pode cuidar dos seus. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Ele é totalmente fiel. Quando ele sai do céu no seu cavalo branco, e eu não tive tempo de falar sobre o cavalo branco, que aparece novamente do céu, em Apocalipse 19, quando ele sai do céu no seu cavalo branco, o seu nome é Fiel e Verdade. Pode confiar nele, pode confiar nele. Aplicação final. Sinto que Deus quer que eu diga mais uma coisa que talvez seja um pouco inesperado. Enquanto pensava nesta mensagem, pensei nas palavras que Pedro falou no dia de Pentecostes, à multidão judaica que se tinha reunido. Só quero referir um versículo, Atos 2,40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. ACF. Querido amigo, querida amiga, estamos a viver no meio de uma geração perversa e corrupta, imoral, desonesta e não confiável. Precisa de ser salvo, precisa de sair dela, precisa de ser mudado, precisa de ser diferente. Eu só quero dar-lhe uma oportunidade. Se ainda nunca virou as costas a este mundo sem Deus
E a esta geração ímpia, se nunca saiu e assumiu um compromisso com Jesus, tem esta oportunidade final para fazê-lo. Se pretende fazer isso, se não está bem com Deus, peça ajuda e oração. Não se deixe apanhar na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Não se deixe apanhar na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.